Bem, vamos nos colocar de pé nesta manhã da nossa escola bíblica dominical, a maior e melhor escola teológica da terra, do universo, amém? Vamos orar, falar com o Senhor. Que bom que você chegou. Já tome o seu assento aí, para a gente estar junto aqui como um corpo, orando ao Senhor nosso Deus, amém? Vamos falar com o papai nessa manhã. Senhor Deus, nós estamos em Tua casa, Sua casa que é chamada casa de oração. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós da instrução do Teu Espírito, ó Pai. Enquanto, Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, peregrinando por esta terra. Senhor, nesta manhã de escola bíblica dominical, nós pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, que a Sua palavra, Senhor, ela fique cravada em nosso coração e que possamos aplicá-la no decorrer do nosso dia a dia, Pai. Nós pedimos neste momento em que estamos aqui, neste culto, Pai, que o Seu Espírito, Senhor, venha compungir os nossos corações, venha tocar em nossos corações de uma forma poderosa, Papai. Pedimos que os Teus santos ouvidos recebam nessa manhã o nosso louvor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão por estarmos aqui, Senhor, em Sua casa. Meu Deus, nós pedimos agora, Papai, que o Senhor, pela Sua graça, Sua misericórdia, bondade, o Seu amor, meu Deus, Pai amado, ouça o louvor que estará, Senhor, meu Deus, sendo entoado pela Sua noiva, Senhor, em sentido de Te adorar, de engrandecer o Teu nome e de glorificar o Teu nome, Pai. Sê conosco em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus. E você diz, aplauda a Jesus e adore. Você pode adorar o Senhor nesta manhã? Agradeça a Ele por tudo nesta manhã. Aleluia. Perto quero estar, Oh, Jesus. junto aos Teus pés. Adore a Ele aí nesta manhã. Pois prazer maior não há. Não importa o que você está vivendo. Que me render e Te adorar. Oh, não importa o que você está passando. Adore. Tudo que há em mim, Oferte a Ele o melhor da tua vida. quero Te ofertar. Oferte a Ele, Ele merece. Ele é o dono de todas as coisas. Mas ainda é pouco, eu sei. Porque ainda vai ser muito pouco que você vai oferecer para Ele. Se comparado ao que ganhei, Quantas coisas, quantos livramentos você já recebeu e nem viu. não sou apenas servo, Aleluia. Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Adore Ele. Jesus. Perto quero estar. Aleluia, Jesus. Perto quero estar. Oh, junto aos Teus pés, Jesus, nesta manhã. Junto aos Teus pés. Porque prazer maior não há na minha vida nem na tua. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, cante. Tudo que há em mim. Oferte a Ele o melhor que você tem nesta manhã para dar para Ele. Quero Te ofertar. Sabe por quê? Porque ainda é pouco. Ainda é pouco.
mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, não sou apenas servo, não sou apenas servo. Meu amigo me tornei. Adorar nesta manhã? Somente a ti, Jesus. Oh, repita mais uma vez. A quem você vai adorar nesta manhã? Somente a ti, Jesus. Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe aos pés dele. Esta é uma razão de você se humilhar. Esta é a manhã própria. Você está aqui porque Ele te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e te trará bênçãos sem medidas nesta manhã, porque você veio adorar somente a Ele. Aleluia, se humilhe. Me humilharei, teu nome gritarei. Eu serei, mas olha pra mim. Eu me humilharei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, a figueira subirei. Aos pés eu chorarei, mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Humilharei. Cante, igreja. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim. Diga, tuas vestes tocarei, Jesus. Como a mulher dos fluxos de sangue. Ela simplesmente tocou em Jesus. E ela foi sarada. Ela foi curada, ela foi tratada pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor.
preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Olha pra mim. Se é para o Senhor é mais forte. Se é para o Senhor é mais forte. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, nós estaremos aqui hoje empreendendo na nossa lição de número 4. Quero agradecer aqui ao Ministério de Louvor uma vez mais. Amém? Daqui a pouco vocês vão voltar de novo. Amém? Alguns, né? Amém? E estaremos lendo com a noiva do Cordeiro essa manhã nosso texto bíblico básico. Que bom que você veio. Amém? E encontra-se, para quem não estiver com a revista, a lição é de número 4. Quem não estiver com a revista, nós encontramos esse texto bíblico básico na carta aos Romanos, no seu capítulo 10, do versículo 8 ao 15. Amém? Estarei lendo aqui um versículo e peço que a igreja leia o outro. Estaremos lendo aqui alternadamente. Amém? Todos acharam? Então vamos ler juntos. Amém? Estarei lendo o primeiro, a igreja lê o segundo. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas. Primeira carta de 1 Coríntios 9:16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Pode tomar o seu assento, querido e querida, e aplauda a Jesus nessa manhã, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Dando continuidade, meus amados irmãos, nós vamos fazer algo aqui que é parte do culto. Nós estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor nosso Deus com os nossos dízimos e com a nossa oferta. Amém?
E aqui nós temos um texto que até o nosso pastor ele fez referência, de 1 Crônicas 29. Eu quero ler apenas o versículo de número 9 para a igreja, que diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Queridos, observe que Davi, ele extrai de sua parte, do seu tesouro particular, para investir na obra, para abençoar na obra. Ele, de vontade própria, ele decidiu fazer isso. Ele vai elencar nesse mesmo capítulo acerca de um esforço que ele fez e também para poder ali estar juntando, para poder estar angariando essas ofertas para aqui abençoar esta grandiosa obra. E nós vamos ver que de parte particular dele ali, ele resolve extrair do seu bom tesouro para poder abençoar a obra. E o interessante é que a Bíblia vai dizer de tal forma que essa atitude do rei Davi e esse chamamento ali do povo, para que o povo também colaborasse, contribuísse com a obra, nós vamos ver que este povo ele se alegra em ver o resultado desta semeadura. Este povo se alegra de tal forma e o coração do rei também se alegra. Sabe, então o Senhor Deus, ele me chama e te chama, ele me dá a oportunidade e te dá a oportunidade de nós semearmos no reino do Senhor, de concluirmos, darmos continuidade a essa grandiosa obra do Senhor. Nós temos visto obras sendo realizadas, por quê? Porque você tem contribuído, tem colaborado com a obra do Senhor. Você tem sido um cooperador e uma cooperadora à obra do Senhor. Nós temos trabalhado para o reino do Senhor. E aí a gente vai ver aqui o coração de todo o povo se alegra com essa atitude, em ver os resultados. Sabe, quem não se alegra em contemplar a igreja de Boston sendo aberta? Quem não se alegra em ver a igreja de Portugal que foi aberta? Quem não se alegra em ver a Advec ali adentrando o norte da nossa nação brasileira? Né? A obra do Senhor está se expandindo porque você e eu, nós como povo, o corpo do Senhor, nós estamos entendendo esse chamado. E olha só o que este texto falou ao nosso coração no início. A quem enviarei? Talvez eu não consiga ir lá a Boston agora, né? Agora. Talvez porque eu estou aqui na Advec Planaltina, né? Agora talvez eu não consiga ir a Boston, mas a minha oferta ela chega lá, né? A sua oferta ela chega lá e vidas são tocadas ali. Então você também está apregoando o evangelho dessa forma. Você também está falando da grandeza de Deus. E olha essa oferta, Davi, nesse seu tesouro particular, se a gente fosse comparar o rei Davi com aquela oferta daquela viúva, isso ao olhar humano, ao olhar natural, Davi teria muito mais posse do que aquela viúva, em um olhar natural. Mas observe que ao olhar de Deus, Deus ele sonda o coração. Para aquela viúva era tudo que ela tinha e ela entregou ao Senhor como oferta. E Deus sonda justamente como sondou o coração de Davi, o esforço de Davi, Deus também sonda o coração e sondou o coração daquela viúva. Como Deus sonda nessa manhã o meu e o teu coração. E Deus, ele se alegra com quem oferta, irmão, com a alegria no coração. Amém? Você nessa manhã tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de semear no reino. Você pode semear com Pix, você pode semear com cartão, você pode semear com dólar, você pode semear da maneira que você quiser. Amém? Da maneira que você quiser. Se você estiver nos assistindo aí também, foi convidado por alguém aqui tem um QR Code, o Senhor tocar no teu coração, fique à vontade em utilizar aqui esse número que está aqui de Pix, e você pode contribuir, semear nessa obra que tem se expandido. Enquanto, querido, você semeia no reino do Senhor, estará passando aqui as obras que estão em andamento da Advec. Que Deus te abençoe e que multiplique a sua sementeira em nome de Jesus.
Aleluia. Que bênção, né? Glória a Deus. Levante sua semente, vamos agradecer ao Senhor essa manhã, amém? Deus, nós estamos aqui, Pai, rendendo graças pela oportunidade de lançarmos a nossa semente neste solo que é fértil, Pai. Meu Deus, nós temos a convicção, Pai, que o Senhor alcançará vidas, que o Senhor, meu Deus, abençoará de uma grande forma, Senhor, meu Deus. Pessoas serão tocadas, serão alcançadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Nós rendemos graças porque o Senhor tem multiplicado. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que nos abençoa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento em Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Aí você entrega a sua oferta para o nosso obreiro que estará passando recolhendo. Aqueles que, por acaso, porventura, trouxeram seu dízimo aqui à frente no gasofilaço. São essas caixinhas que estão aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Obrigado, querido. Queridos, está com o coração aberto aí? Dá um glória a Deus aí. Quero que nessa manhã você receba com muito carinho, com muito amor, sabe, o nosso amado irmão, o pastor Carlos Bandeira, que estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus use o servo do Senhor grandemente. Bom dia, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é uma honra, um privilégio muito grande. Agradeço ao meu amigo, pastor Felipe, mais uma vez um convite. Eu que sou beneficiado, quando a gente é chamado para ministrar uma aula, eu sou o primeiro beneficiado. A bênção de Deus passa por nós, nos traz alegria, traz confronto, nos traz iluminação da palavra. Quando você é obrigado a ler, né, a falar, a escrever, a fazer o PowerPoint, fica mais ainda fixado na memória da gente, né? Quiçá, como dizia o profeta Moisés, todos fossem profetas, todos pudessem falar em nome do Senhor. E a gente vai um pouquinho à frente nos livros, nas escrituras que Moisés registrou na Bíblia, nós vemos que todos nós temos que pregar a palavra. Nós vamos falar sobre isso hoje, é sobre homilética. Homilética é um nome tão assim, né? Dá fome. Você lembra, né, de ovo, né? Faz uma salada. Inclusive, essa revista está muito interessante, fala de hermenêutica, na aula passada, né? Hermenêutica, o nome para gravar, para explicar o que é, para complicar ainda mais a exegese, que também parece que é a mesma coisa, né? Então você mistura hermenêutica com exegese e faz uma homilética. A verdade é essa. Trouxemos aqui um slide a respeito do que é homilética, do que é hermenêutica, do que é exegese, porque a repetição gera o quê? Aprendizado. Tudo bem? E são em palavras difíceis que a gente consegue também se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu não tenho medo de palavras difíceis, eu tenho medo de não entender. Porque lá no sermão que o Senhor Jesus explica a respeito da palavra da semeadura, uma das situações em que a semente, quando cai na terra, ela não gera nada, é quando a gente não entende, porque Satanás vem lá e rouba. Uma vez eu estava conversando com o pastor César, nosso pastor, nosso amigo, eu contei para ele uma frase interessante a respeito das palavras. As palavras são as vestimentas das ideias. E Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então não vamos desprezar conhecimento, não vamos desprezar a semente, se ela vier com esse nome, hermenêutica, homilética. Tem coisa importante para a gente aprender aqui hoje, amém? E mais uma vez é um prazer e muito obrigado a Deus e aos nossos
todos aqui, nossos irmãos que estamos aqui juntos para, reunidos em nome de Jesus, estudar a lição 4. Para lá? Tem que ligar, né? Eu vou apertar todos os botões, mas um deles vai funcionar, né? Não consegui. É para cá. Ah, obrigado. Funcionou? Não funcionou. Não funcionou? Eu lembro aquele Alfio é teimoso, lembra? Que pediram para ele olhar para ver se o pisca-pisca estava funcionando. Funciona, não funciona? Funciona, não funciona? É uma bobeira, mas eu nunca mais esqueci. Tem situações que a gente ouve, que a gente assiste, que a gente aprende, que a gente nunca mais esquece, né? Alguém aqui já foi alguma vez na igreja? Claro, foi tocado pela palavra, mas essa palavra parece que nunca mais saiu da sua memória. Você já teve várias situações, eu e você já tivemos várias situações em que nós vamos na igreja, nós somos alimentados, damos graças a Deus, e a gente passa o dia, parece que a gente já não lembra mais o que foi pregado, né? Também tem situações que a gente está dentro da igreja e o pastor lê um versículo, o pregador lê um versículo, daqui a pouco ele pula de matéria, vai para outro tema e sempre fica se perguntando como é que ele chegou até ali, né? Isso tudo que eu estou falando aqui são regras de homilética, são exemplos de homilética. Homilética nada mais é do que pregar um sermão, para que ele chegue aos ouvintes. Mas tem mensagens que a gente nunca mais esquece. E a gente vai ver o que está por trás disso. Não é a minha retórica, a nossa retórica, não é o volume da voz. Aliás, sobre o volume da voz, nas literaturas que eu tenho, muito obrigado. Nas literaturas que eu tenho, antigas, isso sempre houve. Teve um que confessou, quando eu não tenho muita coisa o que fazer, eu começo a gritar. Muita coisa o que informar, eu começo a gritar. Dentro do recurso da retórica e da oratória, elevar o tom de voz, mudar a entonação, parece que vai vir uma informação muito... Mas depois as pessoas sabem o que era mesmo. Foi. Às vezes não, às vezes a palavra vem mansinha. O pregador começa a falar assim. Uma técnica para as pessoas prestarem mais atenção. Depois ele vai aumentando a voz. E no final chega o clímax do sermão. Isso é técnica de oratória, técnica de pregação, técnica de homilética. Toda pregação tem que chegar num clímax. Quem faz muito isso, preste atenção. Toda vez que o pastor Silas vai pregar, eu estou sentado para ouvir. Eu estou andando para ouvir, estou dirigindo para ouvir. Hoje em dia é tão dinâmica, né, a vida, né, que a gente ouve sermão de várias formas. Você presta atenção. O clímax de um discurso da oratória do pastor Silas é sempre no final. Você vai pregar e começa com clímax. O que as pessoas vão esperar? Que seu sermão vai chegar lá em cima, né? E não vai. Então temos que ter ajuda, né, dessas técnicas para melhorar, para chegar em persuasões, né, mais eficientes. Eu falei, e agora vamos começar o nosso slide. Vamos falar. Lembra que eu falei de palavras difíceis? A palavra homilética, ela vem de uma palavra grega. Se nós formos traduzindo variações da língua grega que chegaram na palavra homilética, nós vamos indo para as primícias da palavra, nós vamos chegar na palavra sociável. Veja bem, o que une a gente? É a comida? É um prédio bonito, não é? É um som maravilhoso, uma música maravilhosa que mexe com a gente. Mas o clímax de um culto é a palavra. Nós estamos na igreja da palavra. O Senhor Jesus largou de fazer tudo o que ele estava fazendo para quê? Pregar a palavra. Quando você vê alguém chegando numa maratona, concluindo a prova, alguém aqui já correu maratona? Eu não. Mas a vida parece que é uma maratona, né? É uma prova de quê? De velocidade espantosa, de explosão? Não, senão o cara morre no meio e não chega no final. Mas você já viu alguém chegando na maratona? Imagina, tenta calcular o que esse cara ou essa mulher que chegou no final da prova deve estar pensando. Eu consegui? Como que eu ganhei essa prova? Não. Ele sabe o tanto que ele se esforçou durante o ano com dores,
com dificuldades, porque teve que, né, conseguir patrocínio, teve que ter um esforço financeiro, como tudo na vida. Assim também é alguém que vai pregar. Eu tenho mais de 20 anos de pregação. Foram raras as vezes que eu cheguei, preguei e falei assim, como assim? Houve situações que eu estava, por exemplo, no monte orando, e orando muito, feliz porque eu estava na presença de Deus, porque eu vi pessoas sendo tocadas por Deus. E quando chegou a noite, no grupo de evangelismo que nós tínhamos, o líder olhou para mim: Carlos, é você que vai pregar hoje. Eu orei o dia, passei o dia na presença de Deus. É de se imaginar que eu tenho alguma coisa para transmitir, né? Para compartilhar. Só que eu não tinha preparado nada. Eu falei: Senhor, eu não tenho nem ideia de como começar, nem como desenvolver, que é a segunda parte do sermão, nem como concluir. Misericórdia, honra a fé do povo, honra a fé do líder que me escolheu. Fluiu de uma maneira espetacular. Tinham mais de 20 pessoas numa casa, tinham autoridades, tinham famílias reunidas ali. E Deus me usava até no movimento dos olhos, da cabeça, a gesticulação. Eu saí de lá falando assim, como Jeremias, né? Abre a boca e encherei, e aconteceu. Já entrei em lugares de reformatório de menores, né? Em que eu entrei na cela de especial. São crianças, né? São adolescentes que estão ali naquela cela especial, porque se eles forem para fora e ficarem no pátio com os outros reformandos, né, que falam, né, eles são assassinados. Eles cometeram crimes hediondos, horrorosos, detestáveis, abomináveis. É uma situação assim incrível. Só o Senhor para. E ali naquele dia era a segunda vez que eu ia pregar na minha vida. Eu peguei os versos, Deus me deu ali na hora, e antes de eu falar, antes de eu ler, minha boca falava o versículo que eu ia ler, coisa maravilhosa. Eu me senti assim, nível Silas Malafaia. Eu falei: Senhor, se fosse todas as vezes assim, que maravilha. É muito fácil pregar, com o Espírito Santo pregando através de nós. Então, nós somos sociáveis. O meio evangélico, o meio do povo de Deus, o que faz o povo se reunir é a palavra de Deus. Então temos que prezar por entender, por estudar como é que se prega a palavra, como é que se prepara um sermão, como é que o pregador se prepara e o que acontece quando ele prega. Outra palavra, homileim. Eu não sou de idioma grego, eu conheço algumas palavras, tá? Eu acho super interessante. Eu gosto de contar aquela piada, né, que diz que o gato, ele estava ali, tinha um cenário, né, e o rato se escondeu do gato. Aí, esperar esse gato sair, não sei quanto tempo que ele vai aguentar aqui, eu vou ficar aqui escondido, né. De repente o ratinho ouviu um barulho, né. Ah, beleza, o gato deve ter dado no pé. A hora que o ratinho saiu, o gato estava lá e pegou ele. O gato não entendeu nada. Eu vi um barulho de um cachorro. Cadê o cachorro? Não está aqui e você me pegou? Eu achei que você tinha fugido. Aí o gatinho olhou para ele e falou assim: hoje em dia, quem não fala mais de um idioma morre de fome. Vamos ficar nutridos com a palavra de Deus. Homileim, estar em companhia de. A palavra homilética, ela deriva no nosso idioma dessas variações dessa palavra, desse substantivo, né? Aqui temos homilos, assembleia. Então, homilética é você tem que estar preparado ou estar se preparando, é da preparação até o púlpito, da preparação até o ambiente da pregação, que não precisa ser exatamente um púlpito. A sociedade cristã está ligada à palavra. No segundo slide, nós vemos a seguinte situação. Até esqueci de abrir meu esboço. É que é tanta emoção, né? Pregar é emoção. Pregar é emoção. Eu me consolo muito quando eu lembro das histórias do Luciano Pavarotti. Quem se lembra daquele
aquele cantor, aquele famosíssimo, que parece que quase todas as vezes ele passava tão mal, de nervoso, que ele vomitava, porque ele se apresentar em público. Um dos medos é estudado na ciência, um dos medos mais comuns que deixa as pessoas muito nervosas é falar em público. Temos que superar várias dificuldades internas para chegar até o púlpito. Homilia, então, é uma palavra no português, tá? Derivou daquelas palavras gregas. Homilia é um discurso ou sermão. Aí eu vou para sermo, fala, a palavra latina. Logos, uma palavra grega. Quem lembra de logos? Logos, a palavra de Deus, né? Como está ali em João. Horácio, oração. Então, homilética é a arte de compor e entregar sermões. É fácil se expor? Não, não é fácil. Eu vou me expor para uma plateia que eu não sei o que está pensando. Eu tenho que preparar a palavra de Deus, que é uma coisa também desafiadora ao extremo. Nós vamos falar aqui sobre advertências, admoestações e também de curiosidades a respeito da palavra de Deus. A primeira curiosidade que eu queria trazer aqui nesta manhã é a respeito do sermão escrito mais antigo de um camarada espetacular, chamado Orígenes, nasceu em 185 da era cristã. Ele é um senhor da África. Ele escreveu isso aqui, ó, Hexapla. Isso aqui é fácil falar, né? Hexapla, né? Fala Hexapla. O Brasil é penta, né? Hexapla, 6, depois de penta. Hexapla nada mais, nada menos do que 50 volumes de textos traduzidos. Primeiro, pega-se o original, né? Olha como esse cara era. Pega o hebraico, passa para o aramaico, ele faz uma comparação. Quem já viu a Bíblia em 3 idiomas? Vem uma coluna em português, outra em inglês, outra em espanhol. Ele fez em 6 idiomas. Na verdade, ele fez em hebraico, em aramaico, e ele colocou as outras variações do grego, porque ele não queria que as pessoas tivessem distorção daquilo que elas estavam lendo. Eu tenho várias opções de tradução. Olha o trabalho que esse cara teve. O trabalho que a gente precisa ter para... É como eu falei da maratona. A pessoa chega em primeiro lugar, ela sabe por que ela chegou em primeiro lugar. Você pregou um sermão maravilhoso. Ah, tá, eu creio que o poder do Espírito Santo pode superar todas as suas limitações humanas, físicas, emocionais, intelectuais. Mas nós não podemos fazer a obra de qualquer forma, que senão se torna uma maldição para nós. Então, o sermão a respeito de Jesus Cristo, da comunidade evangélica mais antiga que foi encontrado, foi desse cara, que escreveu o Hexapla. Livro das Homilias, já é muito mais à frente, na Inglaterra, a igreja anglicana, com a liderança da titular da coroa britânica, tem uma mania de domínio que, um pouco mais à frente, acabou destituindo todos os pastores que não fossem da igreja anglicana, porque eles achavam que a única que tinha que existir no Império Britânico era a igreja anglicana. Mas, em 1547, para evitar distorções, para ter substância, conteúdo, para servir de ajuda para os pregadores, eles publicaram os chamados livros das homilias. Então, você queria ver lá, vou pregar hoje sobre tal coisa. Vai lá, pega o tema. Sobre casamento, sobre vida conjugal, cuidado de filhos. É como a gente tem hoje, vai na livraria, vai na internet, vai na Amazon, onde você quiser, tem livros e livros para te ajudar a pensar, raciocinar e preparar um bom sermão. Em 1547 não tinha WhatsApp, não tinha PowerPoint, não tinha nada dessas coisas, né? Aliás, a primeira vez que eu fui dar uma aula na DEVEC, o PowerPoint não funcionou. Eu falei, Senhor Jesus, power do Espírito Santo venha sobre mim. E aí eu li, a sorte que eu tinha um sermão, um esboço bem mais enxuto que esse. Eu falei, eu calculei, não vai dar tempo, tem que reduzir. E aí o poder do Espírito Santo realmente veio. É sempre uma emoção, é sempre um desafio. E é sempre
é sempre gratificante a gente sentir que Deus está falando conosco. Alguém está se sentindo incentivado a se tornar um pregador, começar a escrever? Eu vou te dar um exemplo aqui de um camarada, Jonathan Edwards, que ele viveu aí em 1741. Ele vai na região da Inglaterra onde ele estava, isso em Enfield, ele pregou esse sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. As cidades vizinhas, elas estavam tendo um movimento de avivamento tão grande que se ouvia o choro de longe. Choro, grito de pessoas horrorizadas com a expectativa de irem para o inferno. E aí viram que o camarada era um sujeito que falava bem tranquilo, uma boa ilustração, era uma igreja pequena, e a igreja dele estava assim, as pessoas estavam se convertendo. Aí ele foi chamado para pregar em Enfield, numa certa data, em 1741. Nesse dia, tinham mais de 90 pessoas integrando a igreja. Estava tendo um verdadeiro avivamento na Inglaterra. É de arrepiar, né? E ele foi chamado para pregar. E o nome do sermão, famosíssimo, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele vai ilustrando, ele usa muitas figuras de linguagem, né, metáforas de um Deus que está com um arco, né, que está com a puxada assim, pronto para lançar a flecha. É como se nós fôssemos pisando em lugares que estão fofos e já já eles vão abrir, nós vamos cair diretamente no inferno. E ele vai ilustrando, ele vai falando sobre o poder do inferno de destruir as vidas. A nossa insignificância diante de Deus é como Deus estivesse pegando, como nós pegamos um inseto e seguramos ele para ele não cair no fogo, e seguramos uma aranha, um mosquito, sei lá o que, uma formiga. E ele, usando essa ilustração, as pessoas gritaram tanto durante o sermão que ele não conseguiu terminar o sermão. Ele não conseguiu falar a respeito da misericórdia, da bondade de Deus por intermédio de Jesus. Ele não conseguiu fazer o apelo. Então, esse foi um dia, uma palavra estranha, né? Cacofonia, né? O barulho das pessoas chorando, se lamentando, foi tão alto que atrapalhou o discurso dele e ele parou o sermão. Mas, alguns dias depois, uma jovem senhora de 18 anos chegou até ele e pediu conselhos, e ele escreveu. Esses conselhos ela pegou e publicou. De uma gentileza, era um senhor tão cheio de Deus na sua vida, tão carinhoso com o próximo. A intenção dele não era ofender, mas ele tem que falar de algo que está na palavra. Mas essa resposta que ele deu para essa jovem, por escrito, foi publicado centenas e centenas e milhares de vezes, e foi chamado Conselhos para Jovens Cristãos Convertidos. Agora, esse aqui é o que mais me impressiona. Charles Haddon Spurgeon viveu também na Inglaterra. Ele teve nada mais, nada menos do que 3.653 sermões publicados. Não é pregados, é publicados. Ele não conseguiria ler, não conseguiria pregar todos os sermões que ele escreveu. Eu tentei fazer a faculdade com eles lá na Inglaterra, e eles não gostavam muito de mim porque eu sou eles hoje, a igreja que era do Charles Haddon Spurgeon, não tem mais os dons do Espírito Santo, é só para converter as pessoas, as curas, os milagres, as maravilhas, eventos extraordinários para eles, como se tivesse colocado o Espírito Santo junto com o último apóstolo quando ele morreu no túmulo. Então há uma divergência hoje com a nossa fé. Eu tentei fazer, eu achei interessante. É muito difícil ler um sermão do Spurgeon em português. Em inglês, gente, a luta que eu tinha para estudar era um sacrifício. Dicionário, eu tinha que traduzir para o português, e aí tinha que ter um dicionário em português para entender. Mas todos os sermões dele, sim, fantásticos. E sempre de 8 páginas. Interessante. 3.653 sermões. O que significa isso? Foi editado em 63 volumes, mais do que toda a enciclopédia britânica. É o homem cristão que mais escreveu na história humana a respeito de Jesus. Glórias a Deus por isso. É interessante ou não é? O mais interessante foi a conversão dele, por volta de 1850. Um rapaz, um missionário,
subiu ao púlpito de uma igreja bem pequena, ele tinha 15 anos, o Charles Spurgeon, e começou a repetir Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Olha a homilia do cara, repetindo o versículo várias vezes e tremendo, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Olhai para mim, a homilia desse irmão que subiu para pregar e que converteu o Charles Spurgeon era resumida a leitura de um versículo. Quem já não foi impactado pela mera leitura de um versículo numa pregação ou numa conversa de 5 ou 10 minutos, jamais esqueceu e foi impactado? Isso para a gente não ficar impressionado com oratórias fantásticas, intermináveis, cheias de palavras difíceis. O que nós precisamos realmente é sermos canais de Deus para que a glória de Deus passe por nós e a presença de Deus atue para convencer o destinatário. E a glória é de quem? A fonte que eu tenho fala o nome desse pregador. Mais uma vez, Charles Spurgeon estava comentando, né, e querendo saber quem era a pessoa que tinha pregado para ele, porque ele ficou tão impactado só com a palavra, que ele não sabia quem era o pregador, que era um ilustre desconhecido. E aí ele mandou chamar, alguém se identificasse como uma pessoa que pregou para ele naquele verão. Acho que era inverno. E aí várias pessoas se apresentaram como pregador do dia que ele se converteu. Quem converteu? Quem dá o crescimento? Um planta a disputa entre Paulo e Apolo, né? Paulo, uma vez, estava pregando, o cara dormiu, caiu, morreu, ele teve que ressuscitar o cara. Apolo chegava e pregava, era da escola de Antioquia, né? Da escola de alegorias, né? Não é de Antioquia, agora eu faço às vezes confusão. Me perdoe essa informação, eu vou ter que verificar. O pregador tem essa também, começa a falar, sai do esboço. Há uma escola em que, de onde vem Apolo, em que a fala, a preparação do sermão, ela é rebuscada com criatividade. É uma coisa assim que as pessoas olhavam e falavam, uau! E as pessoas começavam a disputar. Não, eu sou de Paulo. Paulo, pregador. Paulo que faz milagre. Não, eu sou de Apolo. Peraí, pô. Apolo é o cara que quando ele fala, vai todo mundo de Corinto lá ouvir. Vem todo mundo de Éfeso, todo mundo para, a cidade para. Não, mas eu sou de Paulo. Aí Paulo escreve, eu nem sou de Paulo, nem sou de Apolo, todos sois de Deus, porque um planta, o outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Eu me lembro dos meus 16 anos, eu entrei numa igreja, o pastor pregava, ele dava oferta, colhia oferta, ele era um músico, ele era o recepcionista, ele expulsava o demônio, ele ajudava as pessoas a levantar, depois expulsava o demônio, e a gente estava fazendo uma campanha de oração de 30 dias, 4 pessoas, no último dia, lotado. E era aquelas cadeiras que se sentar muito assim, ó, a farpa entra na sua roupa, se não pegar e doer. Simples, não tinha nem como encostar. Se você resolvesse encostar, você caía para trás. Eu me lembro daquele dia, Deus usando aquele homem com ousadia, com intrepidez, na profecia, na revelação, antes de tocar a primeira nota. Assim diz o Senhor, as almas são minhas. Não diga e não bata no peito, fui eu que salvei alguém. Sou eu que salvo, eu que cuido, eu que preservo, eu que sustento, eu que faço toda a obra. Eu falei, eita. Resultado, no final daquele culto eu me joguei no chão, de joelho, não diante de um homem, mas diante de Deus que estava inspirando aquele homem. Esse é o objetivo da pregação, é que as pessoas vejam a Jesus, não é? Se dobrem a Jesus. Mais alguma curiosidade? Não, vamos para a preparação do pregador. Hora para converter os relógios aí. Eu não usei exatamente a revista, mas eu peguei ideias da revista e de uma forma didática venho apresentar para os irmãos. A revista está maravilhosa. Essa lição 4, siga ela do começo ao fim, que você vai aprender, vai ser edificado. Mas nessa preparação, nessa homilia para essa aula, eu fiz trouxe algumas informações bíblicas nesse slide aqui para a gente acompanhar. Confiança. Quem era Timóteo? Timóteo era jovem.
Timóteo era o pupilo de Paulo. E Paulo precisa escrever 2 vezes para Timóteo. Paulo está ajudando na preparação daquele pregador, que também vai ser uma pessoa que vai entregar algumas cartas que Paulo escreve. Era um homem de muita confiança, mas Paulo estava percebendo que aquela cidade estava com uma certa resistência. Quem é você, Timóteo, para estar pregando? Você é muito novo. Aí o que Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, vai escrever? Ninguém despreze a tua mocidade. Tem muitas situações que podem servir de desprezo até para a nossa autoconfiança ficar abalada. Por exemplo, Elias. Elias, ele tinha que entregar a mensagem no palácio. De onde ele veio? Elias? O tisbita, vem de Tisbe. Procura no mapa. De onde eu vim, ninguém conhece. Eu nem tenho diploma. Eu nem tenho as roupas para andar nesse lugar. Mas e daí? Se Deus é que mandou, despreze, seja obediente. Já teve situações que você tem que falar para pessoas que vão até rejeitar o que você vai falar? Era o que Elias ia sentir. Elias sentiu toda a opressão de um ambiente nacional, e foi na capital e falou: não choverá, senão sob a minha palavra. O homem, quando está com Deus, não importa o ambiente. O maior homem até os dias de Jesus, quem foi? Foi Moisés, criado no palácio, criado com muita informação, com muito conhecimento, ciência. Quem foi? Foi ele? Não foi. Foi João Batista, criado no deserto. Andava com roupas que não era de marca, não era que todo mundo usava, eram feitas de pele de camelo. E a sua alimentação era simples. Ele não andava com vestes festivas, conforme o Senhor Jesus narra a respeito dele. E ele não se dobrava a qualquer informação que davam para ele. Ele não era como uma cana agitada pelo vento. Ele falou: até hoje, nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ninguém despreze você. Ninguém nos despreze. Tem algo muito bom para as pessoas que estão dentro de você. E quem te valorizar está feliz. Não desprezes o dom que há em ti. Opa, tem alguma coisa. Dom, vem da palavra Natan. Tem um presente para a humanidade. Eu sou um presente para minha esposa é um presente para mim. E nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pastores. Ninguém despreze. Você é chefe no seu trabalho, você tem um empreendimento para desenvolver. Isso é um talento que Deus colocou na tua mão. Uma semente, ela é muito pequena, mas ela vira o quê? Uma grande árvore, frondosa, que vai produzir muitos frutos. Vai levar alimento, vai levar sombra, vai levar alívio para as pessoas, embelezamento. E às vezes é o diabo mesmo que está falando: quem é você para falar alguma coisa? Deus me tratou de uma maneira tão dura. Eu estava em Florianópolis. Eu achando engraçado, a gente vai chegando em Florianópolis, não sei se tem alguém lá do sul, o comandante fala: estamos chegando em Florianópolis. De tanto ir para lá e que eu percebi que eles engoliam um pedaço da palavra. Estava chovendo, eu lembro até hoje, num hotel. Aí me liga uma senhora do meu trabalho, ela nem é crente, e ela vira e fala assim: Carlos, a ministra do Supremo Tribunal Federal, fulana de tal, ela cancelou a palestra. Eu falei: ai. E eu não pregava na igreja, eu pregava, tocava violão, quase me escondia atrás do violão. Eu estava numa fase que eu sabia, gostava de ler, né, e tal, mas não sabia falar. Eu não sei até hoje. E aí parecia que era Deus. E era Deus mesmo usando aquela senhora lá de Minas Gerais. Olha, é você. É você que vai substituir ela. Aí eu me senti igual Jeremias. Eu não passo de uma criança. Jeremias não era criança quando falou isso, né? Porque ele era sacerdote. Você já viu sacerdote criança andando por aí, fazendo sacrifício no templo? Não era no templo, era em outra cidade, né? Eu me senti assim, quando não sei falar, nem meus pensamentos fluem. Eu falei: Senhor, se eu não aceitar, eu vou me sentir um banana arrependido. Eu vou me sentir um covarde pro resto da minha vida. Me ajuda, Maranata. Aí estava chovendo, gente. Eu fui lá fora, na areia da praia, e falei: Senhor, me ajuda, me ajuda. E eu tinha que dar tanta volta, porque a areia era torta, né? Eu falei: Deus, vai dar um problema na minha coluna, porque eu não queria voltar para o quarto do hotel, eu só clamava. E não tinha ninguém na praia, eu gritava: socorro, Senhor, eu não consigo, eu não sei pregar, eu não sei dar aula, eu não sei fazer nada. Eu me senti inútil.
Mas Deus usa os que não são. As coisas desprezíveis desse mundo, as coisas vis, para que ninguém se glorie. Eu dei a aula lá, sofri, nem dormi. E aí o que nasceu? É fácil nascer? Uma das formas de pregação, de aula, de estudo, de Sócrates. Como que Sócrates fazia? Ele usava uma técnica chamada maiêutica. O cara é inteligente, né? Ele sabia a matéria, e ele falava para os alunos estudarem. E como que era a maiêutica? Maiêutica, em português, significa parto. Parto é fácil. Às vezes está para nascer dentro de nós uma bênção. Você se tornar um grande pregador, uma grande pregadora, um grande professor, um grande músico, um grande compositor, mas está lá tudo latente dentro de você. E para sair, aí Deus usa o quê? Faz a ministra dar o cano, dar o bolo, e uma mineira que nem me conhecia direito fala, é você, Carlos. Então Sócrates, ele fazia os alunos falarem. E dali saiu Aristóteles, deu aula para Alexandre o Grande, escreveu cartas para Dario. Quem sabe nessa situação de dificuldade que você tem, é aí que vai mudar a história da sua família, é aí que vai mudar algum colega, alguma pessoa que vai entrar na igreja, você mesmo não sabendo falar, gaguejando. Eu já fui em Minas Gerais uma vez, lá na Lagoinha, falei, eu quero ouvir os Valadão, não tinha nenhum, era feriado, viajou todos. Quem foi pregar? Foi um gago. Deus falou comigo. Ah, mas gago pode pregar? Pergunta para Moisés, como que era. Então, ninguém despreze. E não despreze o dom que é em ti. Ninguém pode me desprezar. Eu vou lá na força e na coragem. Mas eu também não posso me desprezar. A gente tem que fazer uma análise. O que tem de bom em mim? Eu fui sincero com Deus. Eu não sei nada. Eu não entendo por que Jesus morreu. Eu comecei a falar com Deus. Como que foi feito o mundo? Como que veio o dilúvio? Até que um dia Deus me colocou num congresso com o Adalto Lourenço. E eu pedi, fui lá para o pastor, falei, tem alguém que vai levar ele para jantar? Fiquei, não vou dizer que eu fiquei amigo, mas saímos, contou maravilhas. É um cara, você bota no YouTube, ele vai te explicar por A mais B, cientificamente, que o dilúvio ocorreu. Que não existe milhões e milhões e milhões e milhões de anos na Terra, que a Terra é jovem, cientificamente. Então tem perguntas que a gente quer fazer. Aí você chega em casa, teu filho pergunta assim para você, qual era a língua de Adão e Eva? Aí ele vai crescendo, daqui a pouco ele está na faculdade, aí ele pergunta um monte de coisa para você, e você nunca soube responder. Eu estou falando para mim, precisamos estudar. Aí, esses dias, a Mari, Carlos, vem cá, o que foi? Entra aqui no banheiro. Ela estava ajudando ele a se arrumar. Aí, responde essa, pergunta para o papai. E se Deus for uma imaginação das pessoas? Como é que você dá a resposta para uma criança? Aí, primeira coisa, Espírito de Deus, me inspira. Aí eu falei, Joel, respira. Respira de novo. Você viu o oxigênio? Você viu a bactéria que entrou em você, que deixou você com febre? Então tem um monte de coisa que você não vê e existe, tá? Cuidado. E olha o tamanho do sol. Olha o tamanho das estrelas. Olha o tamanho do universo. Tem alguém que é muito maior que tudo que está aí, para a gente estudar. Bora lá, né? Então ninguém despreze. E foi dado por profecia. 1 Tessalonicenses fala, não despreze a profecia. Não apaga o Espírito. Eu vou pregar só com base nas minhas informações intelectuais? De jeito nenhum. Zelo. Olha só, é o mesmo camarada que está sendo ameaçado por pressões externas e internas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem que estudar, cara. Temos que estudar. Mas eu não prego para ninguém. Quem falou? Paulo falou que nós somos cartas vivas. As pessoas estão lendo a nossa vida. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A gente cansa de ver pessoas que, eu não quero mais ser cantor gospel. Eu não... Mas é aquelas mensagens de tanta convicção. Teve uma época que eu comecei a ligar para uns amigos meus de adolescência. Umas amigas falavam, você falava tanto de Jesus para mim, você sabe explicar tal coisa? Não. Como é que está a sua vida com Deus? Estou indo na igreja. Então me explica tal coisa que você falava tanto para mim. Não sabe explicar.
Nós temos que perseverar na doutrina. É fácil? É fácil ter que estudar? Quer ser um bom pregador? Tem que perseverar e cuidar. O que é cuidado? Compra uma plantinha e deixa ela sem regar. Compra um cachorro dentro de casa e não cuida. O que vai acontecer? Não dá comida. Então, a gente tem sede e fome de justiça, como a gente fala, a gente canta. Então, vamos buscar a justiça de Deus, vamos estudar. Esse é o preparo do pregador, nem cheguei na homilia ainda. Deus me ajuda. Decorar, eu botei de propósito. A palavra decorar, ela foi muito ensinada para mim, quando eu era mais novo, que decorar é feio. Não é feio coisa nenhuma. É um dos processos de memória que a gente usa para sair bem na prova, tirar 10 e passar no concurso. E era o recurso que o meu pastor tinha, o pastor Antônio Gilmar Cavalcante, que era cego, para pregar na frente de todo mundo. Você com um texto decorado, quando você fala, a Bíblia fala que a palavra na boca do profeta é como a pedra, é como o martelo que esmiuça a penha, é como o fogo que consome. Então, sai dessas informações, que não vou decorar o quê? Sabe como que eu estudava para concurso? Em 1998, 99, eu morei do lado de um shopping. Eu atravessava uma ruela, não passava nem carro, e estava no Shopping Paulista, ali na Avenida Paulista mesmo, com a 13 de maio. Aí eu olhava meus livros ali, meu Deus, eu tenho que passar, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que, Senhor, me ajuda, eu não quero ser reprovado, tá todo mundo me vigiando, meu pai vai brigar comigo, e se eu for reprovado, vão ver minha nota. Era tanta pressão, eu falei, vou usar a decor, o dequer. Dequer é em francês, quer é coração, decorar. E aí eu estudava lá, princípio das especialidades, dos direitos reais, né, direito das coisas, né? Aí vinha com um monte de princípio, descia de escada, atravessava, entrava no shopping, olhava as escadas rolantes, andando, e tentava lembrar o que eu tinha estudado. Tinha hora que fazia assim, dava homo, branco radiante total. Mas quando você exercita o seu braço, quando você começa a correr, começa a andar de patins com o irmão João, no primeiro dia parece que não foi muito bem, né? Chega lá, fica lembrando depois, né? Todo dolorido, machucado. Comecei a exercitar a minha memória. Comecei a exercitar. Passei em 2 concursos na mesma semana. Eu fui confrontado, teve gente que chegou para mim e falou assim, da minha família, você vai acabar passando em algum concurso. Eu falei, não, eu vou passar em todos os concursos que eu fizer. No dia da minha posse, eu estava lá, aí chegou uma amiga minha, olhou assim, hoje é tua posse, né? Eu falei, Aí ela olhou assim, não, eu estou brincando. Eu falei, eu não. Não, brincadeira, né? Eu falei, não. Tem gente que despreza, gente. Despreza. Eu gosto muito da DEVEC, porque eu já fui desprezado. Quem nunca foi desprezado? Vai, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Eu já fui muito desprezado. Igrejas aqui em Brasília, não, você não. Aí um dia eu fui na DEVEC, lá era a Penha ainda, na Assembleia da Penha. Pastor Fernando Nobre, o Francisco Nobre. Lá, eu só conversei tanto com ele, conversamos até 1h da manhã. Gente, ele não me desprezou. E Deus falou para mim, ele não está te desprezando, ele nem te conhece. Eu também não te desprezo. E aí ele me botou para cantar. Eu só tocava, ninguém deixava eu cantar. Ele mandou tocar a 2ª música e cantar. Ele mandou tocar a 3ª música. E o pessoal deve ter vindo de longe, né? Às vezes o músico chega lá mais cedo, né? Eu sei como que é a vida de músico. Na igreja, prepara, estuda. E aí só eu tocando lá sozinho a guitarra. Eu nem sou guitarrista, eu sou violonista. Aí eu falei, vem cá. Comecei a chamar músico por músico. Vem cá. Enchi aquele púlpito de músico. E não acabava o louvor. Eu peguei a guitarra, deixei de lado e sentei lá. A glória do Senhor. Eu nunca fui desprezado na DEVEC. Eu nunca fui desprezado por um pastor. Mas tem o tempo do desprezo. Tem o tempo da humilhação. Tem um tempo que você tem que ficar com a viúva, pregando para ela. Mas depois que você for fiel a Deus, depois que você é fiel a Deus no seu chamado de pregar para a viúva, que não tem mais nenhum alimento, e ela ainda é estrangeira, depois que Deus te coloca para pregar para as nações. Não foi assim na vida de Elias? Glória a Deus. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde?
No teu? Deus está chamando cada pai de família para ser pregador dentro de casa. É de pé e deitado, né? Acorda. Tem hora que meu filho não quer. Eu tenho que fazer de tudo para fazer chamar a atenção dele, capturar o intelecto dele. Porque é videogame, é internet, é não sei o quê, e já existe. O que eu faço? Eu jogo com ele também. Eu pergunto como é que é aquele negócio que ele estava assistindo, me interesso, tem que capturar. E no meio eu falo de Deus. Já falei de Deus em Roblox. Tem um Roblox lá que tem uma ilha, que você tem que ir de barco, que tem uma pirâmide. Pronto, eu falei de Moisés. É de dia e de noite, dia e de noite. Mas se não tiver no meu coração, o que eu vou falar para o meu filho? Então, primeira coisa, o pregador tem que pregar daquilo que ele está cheio de Deus. Isso é o preparo do pregador. Então, tem que falar do teu filho. É só domingo? É só os professores de escola bíblica que tem que pregar para os nossos filhos? Não? Não. Nós temos que fazer esse papel. Bom, entramos no preparo do sermão. Nós começamos na aula passada a falar de hermenêutica. E agora estamos falando de homilética. E depois vem a quinta lição, exegese. Vamos botar os bois na frente dos carros agora, tá? Minha interpretação, segundo os livros que eu tenho estudado. Primeiro você faz a exegese. Você pergunta para o texto. Texto? O que é isso? Se ele não consegue te explicar, leia o contexto, para você não fazer uma heresia. Primeira coisa, então, exegese. Você vai expor, liderar para fora. Você vai extrair, exegese. Exegese, você coloca da sua cabeça dentro do texto uma coisa que não existe lá, tá? Então, nós estamos falando de exegese. Preparo do sermão. Primeira coisa, lê o texto. Existe um estudo falando que 84% dos pastores lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil não, 84% dos pastores só estudam quando vão pregar. Os outros 16% eles estudam sempre. Então, exegese, você olha o texto e pergunta para o contexto literário. Olha as perícopes anteriores, posteriores, olha o capítulo, entenda o livro, para quem que está sendo escrito, quando foi escrito. Isso são perguntas para o texto. Agora, admoestação, Provérbios 36, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Mas pastor, tem gente que fala o texto e depois traduz. Isso não é pecado. O que é pecado é mudar o sentido do evangelho, as palavras. Paulo advertiu, como nós vamos ver ali. Como a aula hoje não é de exegese, nós vamos ficar com vontade de entender um pouco mais. Mas é o professor que vai dar aula domingo que vem vai esmerar nesse assunto. Gálatas 1:9. Como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebeste, seja anátema. Quando a gente olha a carta de Gálatas, Paulo não faz uma saudação legal. Ele já chega, quem vos ensinou a apressadamente sair daquilo que vocês receberam? Paulo era zeloso daquilo que ele ensinava e não aceitava a inserção de doutrinas heréticas. Ele era cuidadoso. Por isso que a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa estar antenado. Por isso que a gente precisa conhecer quem está pregando. Por isso que a gente precisa corrigir, ensinar. Por quê? Gente, se amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo fosse coisa da nossa natureza, super fácil, não era a lei. Vamos ver, 4 opções. Você põe o cinto de segurança quando você está andando no carro, por quê? Primeira opção, porque é obrigatório. Segunda opção, porque senão vão me multar. Terceira opção, porque eu quero. E a quarta opção, eu já ponho o cinto de segurança que eu nem sei mais por que eu ponho. O processo de informação vai entrando na gente, as condutas, os hábitos vão se tornando leis dentro de nós. E se nós não pararmos para pensar, chega alguém aqui, em Gálatas, chega alguém aqui na sua casa, na sua família, para os seus filhos, ensina uma coisa totalmente diferente. E nós não podemos chegar aqui no púlpito e inventar a roda, porque o evangelho foi criado. E Paulo bem que tentou discutir com os epicureus, com aqueles filósofos lá em Atenas, falar bonito, falar a respeito da história da filosofia, mas quando ele chega e escreve para Corinto, eu falo assim, eu não vou falar mais essas coisas, eu vou falar a loucura da pregação da cruz de Cristo Jesus. Os judeus, eles querem o quê? Sinais.
né? Os gregos querem filosofia, querem ideias, mas eu vou pregar a cruz. Paulo então foi se aperfeiçoando no ensinamento, no preparo do seu sermão. Outro cuidado da palavra, eu preciso perguntar, extrair. Outro cuidado da palavra é hermenêutica. O que é hermenêutica, irmão Carlos? Eu assisti a aula passada, eu não sei quem que deu aula aqui. Eu procurei na internet para ver como é que foi. Lá na Asa Norte foi o pastor André. Hermenêutica é você dizer para a pessoa que aquela palavra lá, dos dias de Elias, dos dias de Eliseu, dos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, elas são atuais. Hermenêutica é usar a técnica sincrônica. Lá vem o Carlos falar a palavra difícil. Sim, dentro, crônicas, tempo. A palavra que está dentro do tempo, né? Diacrônica. E ao longo do tempo, ela tem sido interpretada assim, 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 e chega nos dias de hoje, em 2023, no segundo semestre do terceiro mandato do presidente Lula, e nós continuamos entendendo que é o reino dos céus virá, que Jesus está às portas, que as pessoas estão confiando em homens, e maldito o homem que faz da carne o seu braço. Né? Temos que confiar em Deus. A nossa esperança está em Cristo e não nas coisas da terra. Então a gente traz na hermenêutica questionamentos e afirmações para os dias de hoje, para as pessoas serem tocadas. Paulo diz que nós conhecemos em parte profetizamos. Em parte, nós preparamos um sermão, uma homilia bacana, perfeita, mas tem uma hora que você vai falar alguma coisa que toca no coração de alguém, que toca no outro coração de outro jeito, que toca no outro coração, e Deus é glorificado. Como isso, irmão Carlos? Atos 2, as pessoas entram na presença do Senhor, clamam a Deus, são revestidas de poder e saem falando e sendo compreendidas. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Eu não posso todas as coisas sozinho. Eu gosto muito desse texto aqui, eu achei num livro antigo sobre pregação de sermões. Esse autor desse livro, ele diz assim, que todo púlpito devia ter uma frase assim, ó, dizendo lá em João 12, 21. As pessoas aqui nesse contexto de João 12, elas estão na Páscoa e elas chegam para os discípulos e falam, gostaríamos de ver Jesus, nós queremos ver Jesus. É o que as pessoas quando vêm na igreja, quando vão no estudo bíblico, quando estão no aniversário, e vem um pastor falando, e vem algum crente falando a respeito daquela festa, daquele momento, elas querem ver Jesus de alguma forma, nas palavras que vão ser ditas. Queremos ver Jesus. E quando Jesus aparece, ressurreto, ele diz assim, paz seja convosco. Ele entra naquele ambiente, ele atravessa a parede, e a Bíblia fala em João 20 que eles se alegraram ao ver Jesus. Será que é um desafio para mim, tá? É para mim, estou pregando para mim. Será que as minhas mensagens, a minha vida, né, o meu cumprimentar das pessoas, as pessoas estão vendo Jesus em mim? Quanto mais no sermão, que nós vamos usar 40 minutos para mudar a mentalidade das pessoas, para impactá-las. Queremos ver Jesus. Tipos de sermão. Deus está falando com você? Tem vários tipos de sermão. Trouxemos aqui o temático. Qual que é o temático? Vamos falar sobre dízimo e oferta. Eu acho tão interessante dízimo e oferta quando o profeta Elias ele abre um buraco e ele calcula o tamanho do buraco para fazer colocar toda aquela água, que era o negócio mais caro. Estou fazendo um sermão, mini sermão temático aqui. Dízimos e ofertas, e estou pegando um texto lá do Antigo Testamento. E aí eu vou colocar água, mas o buraco que eu mandei fazer era a medida de semente. Então, ele estava o quê? Jogando água lá dentro. Ele estava plantando chuva. E quando aquele fogo vem e lambe toda aquela água vai para algum lugar. Ela vai para o meio do oceano. Ali em cima forma aquela nuvem, e aí ele chama aquele jovem que está com ele, ele põe a cabeça no meio das pernas e fala, vai lá ver se vai chover. Não, ainda não. Na 7ª vez ele fala, eu vejo uma mão, do tamanho, vejo uma nuvem do tamanho da mão, eu vejo uma pequena nuvem. Aí um sermão temático inspira a canção, inspira a informação. Eu posso ir lá, continuando no sermão temático, eu vou falar daquela mulher que doou o que ela tinha, moedas. Jesus viu,
E Jesus vê quando a gente não dá. E a gente pode também voltar, ir lá em Hebreus e voltar em Gênesis, quando a oferta de Abel ainda fala. Então, quando eu não dou oferta, eu estou falando alguma coisa. Quando eu dou oferta, eu estou falando alguma coisa. Eu estou falando, Deus, o Senhor é importante para mim. As pessoas que vão ser beneficiadas com oferta. Isso é um sermão temático. Então, as ideias são extraídas do tema. Então, eu passo em várias partes da Bíblia. Qual é o sermão textual? Eu pego um texto, aproveito a sequência do texto e desenvolvo cada versículo como pontos do sermão, que é diferente do sermão expositivo, que é muito usado nas igrejas calvinistas. Você chega às vezes numa igreja, você vê lá o sermonário deles, a escola bíblica deles, eles não estão lendo essa revista igual a gente lê aqui, temática. Nossa revista é temática. Estão lendo o livro inteiro de Coríntios, né? A literatura toda de Reis, texto por texto, versículo por versículo, até acabar o livro. Então tem várias formas. Qual é a forma que Deus colocou no seu coração? Cada um tem que olhar, perguntar a Deus, pedir orientação. Estrutura de uma pregação, né, de um sermão. Introduz e desenvolve. O pastor Silas desenvolve quantos pontos? Às vezes 7, 8, depende. E ele é muito conciso. E às vezes eu penso, alguns temas que ele falou, você vai ver que está batendo exatamente com o que diz a ciência política, a teologia. São coerentes as frases dele. Há pessoas que criticam, eu tenho que falar uma coisa só, porque as pessoas... Então, não leia o livro de Tiago. O Tiago, a estrutura sapiencial, eu não estou falando para não ler o livro de Tiago, tá? A estrutura da literatura sapiencial é um versículo, tem 2 informações diferentes, aí você lê, você fica assim. Quanta informação profunda! Como eu sou ignorante, eu preciso aprender isso. E ele fala no início do livro, Tiago fala, ó, se alguém não tem sabedoria, peça. Mas peça com fé. É como aquele que olha no espelho e já esquece. Tem muita informação. E não sou eu que vou ditar. Eu não gosto de criar essas regras muito rígidas. Vocês já viram que eu gosto de falar muita coisa, né? Então não dá para fazer um sermão assim, eu vou desenvolver um ponto só, porque senão as pessoas vão esquecer. Mas temos uma plateia de tantas pessoas. As pessoas estão precisando, elas querem ver Jesus. Eu também quero ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. E aí eu tenho que concluir. Conclusão tem um clímax. Numa conversa, a gente usa... eu sei que eu vou passar... Uma vez eu passei 9 horas conversando com o senhor, ateu, maçom, que a filha ia fazer uma cirurgia. E eu era amigo da esposa dele, antes dela falecer, ela ia comigo na reunião de oração. Eu falei, o senhor me dê a homilética hoje da conversa. Então, foi uma conversa calma. No final, o Espírito Santo me tomou. E falei assim para ele, ó, o senhor tem que fazer igual o Jairo. Jairo falou, me ajuda na minha incredulidade. A filha dele estava morta. A filha dele ia fazer cirurgia no outro dia. Ele nunca mais parou de ir na igreja. Quantos minutos ou quantas horas você vai precisar dedicar numa conversa ou num sermão? Lá na África, John Mulinde, ele, quando chega na 6ª hora de pregação, ele fala, pronto, agora terminei. Aí as pessoas falam, não, eu vim de muito longe para ouvir só isso, eu quero ouvir mais. Então eu não gosto de colocar limitações de tempo, de informação, deixa o Espírito Santo falar. Mas tem que ter uma conclusão. A conclusão, essa de Jairo, foi no final. Estava difícil. E o homem faz pergunta, hein? Hoje em dia ele está falando de Jesus para mim, a coisa mais linda. Ele tem 80 anos, orem por ele. Irmão Juarez, eu chamo ele de irmão e dou a paz do Senhor. Fica todo mundo olhando assim, como é que você consegue? Eu falei, eu não, é o Espírito Santo. Presta atenção. Chamado, faltam 2 slides só. Chamado, eu acho maravilhoso o chamado de João, ou de Pedrão. Pedrão, o profeta, o discípulo da empolgação. E ele foi chamado na primeira pesca maravilhosa para ser o quê? Pescador de homens. Olha o cuidado de Jesus, ele nega 3 vezes. E ele chega e fala 3 vezes, tu me amas, Pedro? Dizem, né, eu tenho estudado muita coisa, talvez esse texto de João, que é o evangelho tardio, que é o último evangelho, tenha sido escrito para aquelas pessoas que negaram Jesus diante do Império Romano. Eu achei um livro sobre a opressão do Império Romano naqueles dias, no início da era cristã. Tem pessoas que negaram Jesus para não serem mortos pelos leões.
mas nunca mais adoraram César, nunca mais adoraram o imperador. Mas também deve ter se sentido o pior dos piores. Poxa, meu irmão estava lá, morreu. A minha irmã, cantava junto comigo lá, morreu. E eu estou aqui vivo. Que homem miserável que eu sou. Aí vem João e escreve: tu me amas? Me negou. Mas tu me amas? Na terceira vez, tu sabes que eu te amo. Então, aí vem a missão, o chamado. Você, o miserável, que negou, teve vergonha do evangelho. É você, o miserável, que você vai ter a primeira pregação com eloquência e vai salvar pela sua pregação 3.000 pessoas. Sou eu que vou julgar, me desprezar? O chamado. Quem me capacita não são os meus méritos. Quem me capacita é o meu Senhor, que me resgatou da praia. Eu sou um líder tão líder que até quando eu estou desviado, todo mundo vem atrás de mim. Estou lá na praia. Até quem não era pescador devia estar lá, né? E Jesus aparece. Mas quem que enxerga ele? João. É o Senhor. Ninguém tinha percebido que era Jesus. Então Jesus gastou um tempo com aquele que tinha negado, com aquele que tinha se envergonhado. Quem nunca uma vez já falou assim: vem pregar? Eu não posso não. Eu, Carlos Antônio, estou aqui. O pastor me chamou para pregar uma vigília. E eu não tinha nada para falar. Eu falei: não, pastor, estou indo embora para casa. Fui para casa. Eu tive que ir, né? Eu falei que ia, agora eu vou, né? Aí eu passei na livraria, falei com a amiga minha, a Douglésia. Aí eu contei para ela, ela falou: vai, Jonas, pode ir embora. Eu falei: estou indo. Aí no outro dia eu liguei para a irmã Márcia, falecida irmã Márcia. Falei: e agora, irmã Márcia? Olha o que eu fiz. Me leva na Assembleia de Deus. Ela me levou. A hora que eu sentei, tinha um irmão pregando. Ele tinha um cacuete assim de puxar. As camisas dele eram tudo levantadas assim, de tanto que ele puxava a camisa. A hora que eu sentei, ele olhou assim: você não foi o homem que te chamou para pregar, foi o próprio Deus, e você vai pregar. Eu falei que não ia. Não sei você, Deus está falando com você? Então, nós temos um chamado de Deus. E às vezes não dá certo, a gente não consegue, a gente não está preparado. Aí Jesus vem de novo. Aí o pastor Felipe senta do seu lado, preparado para pregar hoje? Quem sabe não é o próprio Jesus falando: apacenta meu povo. Interessante, uma coisa é pescar o povo, outra coisa é apacentar e cuidar. A palavra dita ao bom tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. A prata foi utilizada para vender Jesus. É o que nos trouxe a redenção. Foi a traição de Judas que nos trouxe a redenção. E as maçãs de ouro são alimento. Ouro lembra o céu. Quando você leva alguma coisa no seu testemunho, na sua palavra, na sua predicação, você está levando libertação, salvação de algo que vem do céu, não é seu. Você é o garçom, você é o diácono. Nós somos eternos diáconos, eternos ministros. Uma vez eu atendi o telefonema no meu trabalho. Alô? Tudo bem? Quem está falando? Aqui é do gabinete do ministro. Aqui a gente tem quantos ministros na esplanada? Por favor, me fala o nome, tá? Do ministro. Eu falei: não é assim, né? Eu sou chato, viu? Não tem Bina no meu telefone. Me fala que ministro que é. Da advogada-geral da União. Isso já tem alguns anos. Mas peraí, se me liga falando que é do ministro, não fala o nome e é de uma mulher, aí você não quer que eu entenda de onde que vem o telefonema mesmo, né? Mas desculpa, essa pessoa que está tentando falar não está aqui agora. Ministro vem da palavra minor, que serve. Nós somos ministros do Evangelho, como Paulo. Ai de mim se não pregar, eu sou devedor, eu sou escravo, eu sou servo. E se Deus te deu esse chamado, nos deu esse chamado, eu não estou aqui porque eu sou bom, não. Eu falei para o meu pastor lá, que me chamou lá para pregar na vigília, eu falei: eu nunca mais eu vou negar um convite para pregar. A não ser que Deus fale: realmente, não vai. Não sou eu que estou nesse convite. Eu estava em Israel alguns anos atrás não, 18 anos atrás. Passa rápido o tempo, né? E sentou um pastor, um senhorzinho, cabelo branco, falou assim para mim: tudo bom? Uma mansidão. Conheci tanta pessoa legal. Quem sabe a gente vai, nós tudo de novo, né? Um dia vamos, um dia iremos todos. Ele falou: olha, uma vez Deus mandou eu pregar para tal pessoa. Era eu atravessar a rua e falar com ela. Eu falei: não, agora não. Vai lá, fala do meu amor para ela. Não. No dia seguinte ela: amor? Eu. E esse pastor manso,
cheio de Deus, falou para mim: Carlos, eu passei tantos anos subindo no púlpito, com aquele peso, aquela dor, aquela cobrança. Aí eu falei: Senhor, eu não aguento mais, tem misericórdia. Era só pregar. Ezequiel fala, né? Se você tiver a palavra de Deus para entregar para alguém e não falar, o sangue daquela pessoa será requerido das tuas mãos. Mas se você falar e ela não se arrepender, o sangue está sobre ela. Eu quero ser profeta, quero falar em nome do Senhor. Viu, Elias? Aí Elias: dura coisa me pedir. Mas é bom. É bom porque tem situações que a gente vê as pessoas mudando de vida, né, pastor? Ou eu não sou pastor, não, mas eu vejo as pessoas. Já vi uma mulher morrendo na igreja, o pessoal carregava ela para dentro da igreja. Aí me contaram que a doença dela era incurável, tinham 7 pessoas, ela ia ouvir a palavra. Ela foi curada só de ouvir a palavra. Um dia eu olhei do lado assim, ela estava mexendo no pescoço, não tinha ninguém apoiando ela, só de ouvir a palavra. Salvas de prata, maçãs de ouro, é o que nós levamos. Nós temos privilégio. Apacenta. Último slide. Confirmação. Atos 10. Eu amo Atos 10. Pedrão, não vou lá não quero comer isso não. É cheio de dificuldade. Assim como eu um dia fui em Londres, estava lá no show. Cara, o palco levantava e entrava no meio da plateia. Eu falei: ixi, tecnologia. A semana inteira. We rock you. Eu ganhei o ingresso para ir lá. Domingo, igreja. Era tão interessante que a mesma música, as mesmas 4 músicas que tocavam no primeiro culto, que tocavam no segundo, tocavam no terceiro. Não tinha variação. Tecnologia, música. Primeiro testemunho. Porque nasceu uma criança com a perninha que não virava, que não dobrava. Mas nós falamos todos por SMS, foi em 2007. Falamos todos por SMS, orando. E no dia seguinte os médicos chamaram os pais: sinto muito, eu não entendo por quê, mas a perna da criança está normal. Confirmações. Às vezes a gente vê as pessoas virando, né, sendo curadas, indo embora, nem volta para agradecer Jesus. Mas às vezes a gente vê maravilhas. Não julgue. Era um lugar espetacular. Manchester. Eu tinha que escolher entre Manchester ou Oxford para fazer um passeio. E aí uma pessoa me ligou do Brasil e falou assim: olha, vai em Manchester. Sabe por quê? Em Manchester está uma polvorosa. Tá tendo lá em 2007 estava tendo um avivamento, porque um homem estava sentado de joelho numa igreja tradicional que não acredita em dons do Espírito Santo, e ele não tinha um pedaço de um dedo. Não é que ele estava com o dedo machucado, ele não tinha um pedaço de um dedo. E no meio da oração o dedo cresceu. E as pessoas não estavam entendendo, estavam uma confusão. Aí ninguém queria ir comigo para Manchester, e o pessoal me levou para Oxford. Eu não fui para ver o Harry Potter. Eu fui lá porque, quem sabe lá eu prego para alguém. Quem sabe lá alguém que vai me ouvir no caminho, no trem. Está acontecendo muita coisa, gente. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Jesus veio para salvar todos. E não faz acepção de pessoas. Então Pedrão, ele é chamado para pregar numa casa de uma pessoa que não é judia, que não segue, não guarda o sábado, mas foi quem convidou ele? Quem que fez a organização do culto? Aqui tem mídia, aqui tem um monte de recurso, mas não, desceu um anjo do céu e falou: vai em tal lugar. E aí o anjo também visita lá, o anjo veio e organizou o culto, o pregador preparou sua homilia, humilde. Às vezes é assim, a gente vai pregar, não entende, a gente não sabe tudo. E ele está pregando e fala: a gente não pode fazer acepção de pessoas. Ele está pregando, e o que acontece? Para fechar. Ele nem terminou o seu sermão. E a Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Então, se você for pregar, meu amor, fica torcendo, vai cheio do Espírito Santo. Não vai ser ele, não. Porque quem sabe você não precisa nem terminar o culto. Não é porque as pessoas vão gritar, é porque elas vão ser batizadas. Elas vão ser curadas. Elas vão ficar maravilhadas, e você também. Porque quem faz a obra não somos nós sozinhos, né, pastor? Eu agradeço mais uma vez essa maravilhosa oportunidade. Eu passei acho que 5 minutos da palavra. Eu quero devolver o microfone aqui aos meus nobres amigos e pastores. Que Deus abençoe. Deus falou com vocês? Eu vou mandar o esboço aqui, tá? O pastor Felipe. Qualquer coisa, estamos aí às ordens, pastor.
brother. Obrigado, viu? Tamo junto. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar? Pode pegar aí. A missão de pregar é para todos, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para estar aqui no altar, ministrar. Isso aí é fato. Nem todo mundo foi chamado a... Você me disse aqui o louvor, irmão. Tá pregando aqui através do louvor. Então, assim, nem todo mundo foi chamado. Mas a pregação é para todos. E é o básico, irmão. É o básico. Não precisa inventar, não. Eu estava aqui vendo o Bandeira ministrar e eu lembrei de um testemunho que eu ouvi do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane. Deus incomodando ele para pregar para o irmão dele, irmão de sangue, na mesma semana. E ele falou, meu Deus, sabe o que eu vou pregar para o irmão? E meu irmão me vê, sabe que eu sou pastor de uma grande igreja, tudo, mas não ouve a palavra. E aí, ele foi na casa do irmão dele, pastor Jorge Linhares. Meu irmão, eu vim aqui falar com você, tudo. Aí ele falou assim, já veio pregar a palavra para mim, né? Te dou 5 minutos. Eita, o que eu vou fazer agora em 5 minutos? 5 minutos. Aí ele foi lá em Gênesis. Criou Deus, tá, isso aí eu já sei. Tá, vai. Seu tempo está acabando. 4, 3, 2. Ele só contando aqui o tempo. Aí o pastor Jorge Linhares, vou no texto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O irmão dele só olhou o relógio, tá bom, seu tempo acabou. O pastor Jorge Linhares, ele fala, estava no culto, a igreja lotada, no domingo de manhã. De repente, ele vê o irmão dele entrando dentro da igreja, porque ele ficou ruminando aquela palavra e se converteu a Jesus. Um mês depois, aquele mesmo irmão que ele viu entrando dentro da igreja para reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, estava entrando um mês depois, só que agora num caixão, porque tinha partido. Mas o pastor Jorge Linhares só resumiu tudo e disse, eu cumpri a missão de pregar o evangelho para ele, e agora ele está tendo salvação em Cristo Jesus. Às vezes a gente menospreza, irmãos. Então, você está orando por um parente, está orando por um amigo, continue orando, continue liberando a palavra, porque eu tenho certeza que a palavra é uma semente, essa semente vai germinar, e um dia essa pessoa vai reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, e eu tenho certeza, como a gente tem ministrado aqui, profetizado aqui, você não vai entrar no céu sozinho, você vai entrar no céu juntamente com a sua família. Então não deixe de pregar, sempre que tiver a oportunidade, prega a palavra, lance a palavra, porque a palavra, irmão, ela vai e não volta vazia. Amém? Meu amigo Bandeira, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um que veio aqui e vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Todos digam, vá em paz, Deus abençoe, até a noite, 18h30.